Boa noite. Estamos aqui para mais uma live da segunda-feira, hoje com um tema muito bacana, em que nós vamos falar sobre a impermanência. Então vamos aguardar as pessoas irem chegando com bastante tranquilidade. Vou tentar fixar o comentário, muito bom. E vamos falar hoje, desse assunto tão importante que é a não permanência das coisas, nós vivemos num mundo de total impermanência. Boa noite, Wanda. Seja bem-vinda. Que bom você aqui. E é um assunto que incomoda muito, Porque a gente vem de uma cultura, principalmente a cultura capitalista, que tende a querer uma estabilidade, sonha-se com uma estabilidade, Se você perguntar a uma pessoa no início da sua carreira, no início da sua vida, no início de um relacionamento, tudo que as pessoas querem é uma estabilidade. Por isso sofremos tanto, Porque a estabilidade, ela não existe, não é esta a proposta, do divino, não é esta a proposta do universo, O nosso universo é um universo em constante transformação, em constante movimento. É sobre isso que nós vamos falar esta noite, não é? Então, se vocês conhecerem pessoas que estejam sofrendo com esta impermanência, que estejam sofrendo com essas mudanças constantes, essa é a hora de você convidar para virem refletir conosco, Lembrando que o Papo Holístico é um momento de troca, não é que não é palestra, não é aula. Se você quiser trocar experiências, colocar a sua visão, e deixar aqui as suas impressões, fiquem à vontade. Aqui é um lugar de bate-papo. E hoje com esse tema tão importante, que é a visão tântrica da impermanência. Então nós vamos falar um pouco do que é o tantrismo e como que ele olha para essa impermanência da vida, do universo, de todas as coisas, Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, fico muito feliz que vocês estejam aqui. Por favor, comentem, curtam, apertem o coraçãozinho, o Instagram vai entendendo que o conteúdo é bom e encaminha para mais pessoas, E também fiquem à vontade para fazer perguntas e deixarem os seus comentários. Então vamos lá. Heráclito, um filósofo grego pré-socrático, que estava naquela fase em que os filósofos estavam tentando explicar o universo, entender as leis universais. Ele disse uma coisa muito importante para nós hoje. Oi, Suelen, querida, boa noite para você também. Então, Heráclito disse assim, gente, olha que legal. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. Porque quando a gente entra novamente no rio, o próprio rio já não é mais o mesmo, a água já não é mais a mesma. E você próprio já se modificou. Olha que coisa bonita. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas. E a própria pessoa que entrou já se modificou. Isso é muito lindo, gente. Assim, tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos. A vida é esta mudança, a tensão e o revezamento, ora dia, ora noite, ora frio, ora calor. Não é? É o revezamento dos opostos. Esta é a vida. Não é uma filosofia, não é uma achança, não é uma teoria científica. É a própria vida que é assim. Portanto, o real é sempre fruto da mudança, ou seja, do combate entre as contradições. E olha que legal, gente, isso é um pensamento de coisa de uns 3.000 anos atrás. Foi Heráclito quem disse. Heráclito era um filósofo. E ele vem corroborar algo que tinha sido dito antes dele ainda, por Trimegistos, que foi um grande hierofante egípcio, que dizia que tudo é cíclico, tudo é movimento, tudo começa e termina,
tudo tem o seu tempo de ser, de começar e de acabar. E nós, na nossa sociedade, ficamos aí numa ansiedade por uma permanência que não existe, uma permanência que não é real. Quando nós nascemos, nós já trocamos todas as células do corpo 3 vezes, vocês sabiam disso? O bebezinho, durante a gestação, ele troca. Hoje você não tem mais nenhuma célula que tinha quando você foi gerado. A sua pele troca, o seu cabelo troca. E algumas pessoas insistem em não trocar o pensamento. E quando o seu pensamento agarra, quando os seus conceitos agarram, quando os seus conceitos têm essa dificuldade de acompanhar a modificação natural do mundo, que as coisas não são como a gente quer o tempo inteiro, aliás, nunca, porque elas não permanecem, aí entra o sofrimento, o adoecimento, a insatisfação, não é? Aí muita gente pergunta, mas o que isso tem a ver com tantrismo? Então vamos entender, gente. Eu estudo filosofia, gente, então o filósofo gosta de conceito. A gente só consegue construir um pensamento baseado no conceito. Então vamos entender o tantrismo um pouco. O tantrismo é uma ramificação do yoga. Na verdade, o tantrismo é o proto-yoga. Ele nasceu, foi a primeira ramificação de yoga que existiu. E ele prima pela desrepressão. O tantrismo é uma forma de pensar e de entender o mundo quando a consciência está ligada ao todo, ligada a todas as vertentes, todas as formas de vida, todos os jeitos de pensar. O tantrismo é conhecido como o yoga da desrepressão, porque dentro do yoga tântrico a gente entende o fluxo da vida, o fluxo dos sentimentos, o fluxo do crescimento, o fluxo do amadurecimento e o fluxo do próprio universo que se refaz. A selva se refaz, as florestas se refazem, a água do rio se refaz. O ser humano, se vivesse dentro de um fluxo normal, natural e saudável, ele também ia se permitir se refazer constantemente, diariamente. E nós adoecemos quando a gente não entende, não permite e não vivencia essa impermanência que é natural. Ontem eu assisti com a minha neta um filminho da Disney chamado Soul. E me chamou muito a atenção uma historinha que contaram para o personagem principal, dizendo assim, que um peixinho era louco para conhecer o oceano. E ele vivia nadando, porque queria conhecer o oceano. Aí um dia ele encontrou um sábio e disse aqui, eu tô doido para conhecer o oceano, você me mostra onde é o oceano? E o sábio disse para ele, mas aqui é o oceano. Aí o peixinho disse, não, isso aqui é só água, eu quero conhecer o oceano. E gente, nós somos assim. A gente fica querendo conhecer a felicidade. A gente fica querendo conhecer o infinito, a divindade, como se fosse algum lugar, alguma coisa, alguma situação para a qual nós tivéssemos que ir. Na verdade, nós já estamos. O mundo é impermanente. E quando eu fico querendo buscar a permanência fora e não dentro, a permanência, a estabilidade é o fluxo. A estabilidade não é a estagnação, a estabilidade é o fluxo. Quando eu sigo o fluxo, eu vivo estável. Por exemplo, estamos aqui, né, no final de inverno, migrando para a primavera, né, que daqui a poucos dias já está um calor danado, não é? Se eu não combato isso, mas pelo contrário, se eu me adapto a isso, eu não vou sofrer com a chegada do calor. Mas se eu insisto em querer que o inverno permaneça, e insisto em usar roupas quentes, em comer comidas excessivamente condimentadas e não me adapto ao fluxo natural, eu gero um sofrimento. Por quê? Porque a primavera chegará,
queiramos ou não. A impermanência é uma realidade que não depende do nosso querer, não depende do nosso planejar. O nosso planejamento de vida, financeiro, profissional, quando leva em consideração a impermanência, o fluxo constante, o movimento constante, ele se adequa a cada etapa e tem muito mais chance de dar certo. Quando o nosso planejamento de vida, né, e até das tarefas, né, desconsidera esse movimento que é constante, que é a própria vida. Não é que a vida movimenta, o movimento é a vida, assim como a água é o oceano, lá do peixinho, não é? E essa visão é que o tantrismo nos traz, porque o tantrismo nos leva a perceber o mundo como algo natural. E tudo que nos acontece, a gente começa a degustar com a delícia da naturalidade que as coisas são. Muita gente vincula tantrismo só à questão da sexualidade, né? E a sexualidade é um dos aspectos desta visão de eu ser pertencente a um todo que é muito maior, né? Mas o tantrismo é muito mais do que isso, é uma filosofia que nos leva a compreender o fluxo. Por isso ele é desrepressivo, porque a repressão ela tende a manter as coisas estáveis, não é? Todo governo repressor, toda educação repressora, toda mente repressora, ela cria um padrão e aquele padrão não pode ser alterado. E a gente, às vezes, insiste em viver dentro de um raio de um padrão, né? E esse padrão, gente, impede o fluxo. E toda vez que a gente impede o fluxo, a gente fica triste, a gente adoece, a gente se frustra, a gente não prospera, porque a prosperidade depende de fluxo. Vocês entendem isso? Aí a gente pensa assim, tá, Sheila, mas e como é que a gente lida com isso? Como que eu vou dar conta? Né? Porque a gente vive, aprende, a nossa cultura nos ensina desde muito cedo que a felicidade está na estabilidade. E aí a gente vai percebendo ao longo da vida, no decorrer da vida, que essa estabilidade não existe. Então, se a felicidade está na estabilidade e a estabilidade não existe, então eu não sou feliz. Esse é o raciocínio nosso, não é? Quando a gente compreende que essa estabilidade é uma utopia, e que ser estável é ser flexível, ser estável é ser instável, né? Dentro dessa visão de que a vida a instabilidade é a própria vida, aí a gente tem condições da gente criar uma condição de felicidade, de prazer, de contentamento diante das coisas impermanentes, porque tudo é impermanente. Aí eu trouxe quatro dicas importantes para a gente conseguir lidar com a impermanência, né? O que é impermanência, gente? São as coisas que hoje é de um jeito, amanhã é de outro. O nosso pensamento é impermanente, graças a Deus, né? Toda pessoa que permanece com o mesmo pensamento muito tempo, ela já está morrendo. Porque ela não está acompanhando a evolução, nem a evolução do mundo, nem a dela própria. Não é? Então, o que nós vamos fazer? Quais são as dicas que eu pensei, né, que eu trouxe para a gente refletir? E, por favor, fiquem à vontade para colocar seus comentários, para a gente conseguir lidar com essa impermanência, porque a impermanência assusta. Assusta porque culturalmente nós entendemos que é na permanência que existe paz e felicidade, né? Por isso que a gente vive sem paz e sem felicidade, porque não é isso, é um pensamento equivocado, não é? A Fabiana contribuindo aqui. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor se adapta às mudanças. Perfeito, Fabiana, é exatamente isso. E isso, gente, é contado pela história e pela biologia. Tem um livro maravilhoso que eu super recomendo, eu sempre falo dele aqui, chamado A Biologia da Crença. O autor é Bruce Lipton.
E ele conta a história da criação da vida na Terra, desde os primeiros seres unicelulares, e diz lá, né, no livro que a vida só evoluiu até chegarmos nessa, todas as espécies que temos hoje, quando as células, as moléculas começaram a se adaptar. As bactérias, os seres unicelulares começaram a se adaptar ao meio e a se unir. E aí é que a vida pôde acontecer, não é? É só daí que vem a adaptação. Então, vamos às nossas dicas. Primeira coisa, gente, que a gente precisa ter para a gente conseguir lidar com essa impermanência, né? Essa instabilidade, essa impermanência da economia, da política, do tempo, do clima, do próprio corpo, dos próprios conceitos. Primeiro, centre-se em si mesmo. Dentro da gente existe como que um pêndulo, uma balança, algo que nos coloca no eixo, e é natural isso, ele acontece, isso é inato a todo ser humano, mas isso está lá dentro. Fora de nós, na periferia da nossa consciência, está o ego. O ego, ele vive esperneando, lutando para nos manter estáveis, porque o ego não sabe lidar com a impermanência. Quanto mais nós lidamos com a vida de uma forma exteriorizada, ou seja, preocupados com aparência, dinheiro, status, todas essas coisas, né? Nós vivemos dentro do domínio do ego, que quer manter o quê? A estabilidade, as coisas fixas, rígidas como são. Nisso não existe evolução. E como nós já dissemos hoje, sofrimento, porque a vida é instável. Então eu quero manter uma estabilidade que é utópica e vou sofrer. Quanto mais a pessoa lida dentro de si mesma e olha para o que está no seu coração, existe, sabe aquela coisa do prumo, não é? Que se entorta, ele se adapta, ele vem para cá, ele vem para lá, ele tende a esse equilíbrio e autorregulação. Dentro da gente é assim. Então, quando as coisas estiverem muito confusas longe de fora de você, quando as coisas estiverem muito bagunçadas fora de você, vai para dentro. Inspira profundamente, faz um contato com a sua alma. Ela vai saber te guiar para o equilíbrio. O equilíbrio vai te ajudar à adaptação, na adaptação para o sofrimento. E aí você vai dar conta desta instabilidade. Para fazer isso, gente, é necessário ter flexibilidade. O que é flexibilidade? Ter flexibilidade é você saber esticar um pouquinho mais para poder manter o equilíbrio, retrair um pouquinho mais para manter o equilíbrio, é não se manter rígido. As árvores, quanto mais flexíveis, mais tempo elas duram, porque elas não quebram com as tempestades. As árvores muito rígidas, elas tendem a cair e quebrar. Um bambu, quando vem um vendaval, ele enverga e volta. O bambu, o salgueiro e várias outras árvores envergam e voltam. Esta é a flexibilidade. Aí a vida vem com seus desafios, seus problemas, suas doenças, são questões econômicas, essa instabilidade toda. Se nós temos flexibilidade, a gente enverga. A gente até sai do prumo um pouquinho, porque é normal, é humano, faz parte da vida. Mas aí a gente tende a voltar ao equilíbrio. Se a gente fica rígido, eu sou assim, é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. O que acontece? A tempestade vem e pá, quebra. E quando quebra, não tem jeito de nascer de novo. Então, centramento e flexibilidade. Adaptabilidade, né? O que é adaptar, gente? Adaptar é ver quais são as circunstâncias e criar a forma mais inteligente de lidar com elas. Isso que é adaptar. Adaptar não é aceitar tudo de braço cruzado, aquele desculpismo de está como Deus quer. Não é isso. A questão é o que eu tenho para hoje.
qual é a melhor forma que eu tenho de viver isso? Não é? Quando você está aberto à possibilidade da adaptação, você encontra caminhos inimagináveis, coisas que você não estava nem vendo. Que a pessoa rígida, que não se adapta aos novos tempos, aos novos conceitos, né? Hoje mesmo eu ouvi de uma pessoa que meus netos, nós estávamos almoçando juntos e eles comem carne, eu não como carne. E eles gostam muito de macarronada bolonhesa. Então eu fiz a bolonhesa com carne para eles e sem carne para mim, com carne de soja, que ficou maravilhosa. E insisti para que eles experimentassem. Eles experimentaram, falaram que estava muito bom, que estava gostoso demais, adoraram, repetiram. E eu fui falando para eles da importância da gente pensar, começar a mudar o conceito da carne, por causa de tudo que a gente está vendo, os desmatamentos para fazerem pastos, o quanto que a carne ela não é uma carne verdadeira, porque ali tem um monte de hormônio, de conservante, da crueldade com os animais. Fui falando a realidade da carne, né? Que é um cadáver, é um material em decomposição que a gente está ingerindo. E fui falando. Aí uma pessoa que estava almoçando conosco, ele disse assim, mas há milhares de anos as pessoas comem carne. Qual é o problema de continuar comendo carne? Eu disse, problema nenhum, é só um outro jeito de pensar. Não precisa pensar do mesmo jeito. Não estou falando que eles têm que parar de comer carne, não. Eu estou dando um outro jeito de pensar. Eu já comi muita carne. Até bem pouco tempo eu achava que eu jamais pararia de comer carne. Mas agora eu parei de comer carne. E está tudo certo, né? A questão é a gente estar aberto para sentir o corpo e se adaptar aos novos tempos. Nós estamos chegando num ponto que as pastagens estão insustentáveis. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Amazônia, tanto por causa da extração da madeira, quanto pela necessidade de pastagem. E para que tem que ter pastagem? Para consumir gado. E para que tem que consumir gado? Porque o mercado compra. Se o mercado para de comprar, cria-se menos gado, desmata-se menos e salvamos o planeta. É mais ou menos um raciocínio desse. Então, fica aí uma dica para um raciocínio, não para uma imposição, né? A Ana contribuindo aqui, falando que mensagem linda traz a visão tântrica, como é importante a flexibilidade, ou é fundamental. É fundamental. A pessoa que não consegue se adaptar aos novos tempos, às novas tendências, às novas ideias, não é? Ela fica aí na rigidez. E a gente viu isso ao longo da história. Acreditava-se que a Terra era plana. Provou-se cientificamente que era redonda. Pessoas rígidas querem insistir que ela é plana até hoje, tantos e tantos séculos depois. Isso é o quê? Estagnação do pensamento, rigidez mental, dificuldade de entender que os conceitos mudam, não é? E as pessoas que estão vivendo nesse passado rígido, elas sofrem, elas adoecem, né? A si mesmas e aqueles que seguem os seus pensamentos rígidos e antigos e retrógrados, não é? A fé. Gente, a fé. Para lidar com a impermanência é preciso desenvolver a fé. Porque se eu não acredito que a vida tem um movimento autorregulador e eu não confio nele, eu vou achar que esse calor que está fazendo em Belo Horizonte vai durar para sempre. Que se eu não estou desempregado, se eu estou vivendo um momento difícil financeiro, profissional, aquilo vai durar para sempre. Que não tem salvação para o mundo. E quando a gente cai nessa falta de fé, nessa falta de perspectiva de mudança, né? Quando a gente para de acreditar que tudo passa, gente, tudo muda. Tudo transforma, nada é permanente, né? E se eu acredito nisso e confio que essa permanência, que essa impermanência é a própria vida, é o fluxo natural das coisas, eu espero um pouquinho, com calma, porque vai passar. Não importa o que você esteja vivendo, vai passar, porque tudo está passando, tudo se transforma, não é? Aceitar isso, confiando
né? Se você não quer ter uma fé no divino ou uma fé no contexto religioso, confia na própria vida, na ação autorreguladora da própria vida. Quando a gente consegue acreditar nisso, por mais difícil que esteja o momento que a gente esteja vivendo, por mais maluco que pareça tudo que está acontecendo, a gente vai acalmar o coração e vai esperar ou vai fazer coisas para que a gente consiga passar pelas mudanças com um pouquinho mais de tranquilidade. Então, centramento, flexibilidade, adaptabilidade e fé são os 4 pilares para a gente lidar com a impermanência das coisas, não é? Tantrismo quer dizer trama ou teia, não é? Desrepressão e sensorialidade. Quando a gente começa a lidar com o sensorial, com o aspecto intuitivo, feminino, profundo, quando você deixa seu corpo te guiar, isso que é viver o Tantra, é o seu corpo te conduzir. Como que é isso, não é? É quando o seu corpo te leva a comer aquilo que você tem vontade, a beber aquilo que você tem vontade. Não é o que o ego tem vontade, é o que o corpo tem vontade. É o que a alma está pedindo, não o que a cabeça está dizendo, não é? Quando a gente vive neste equilíbrio, a gente alcança um equilíbrio em todos os setores, equilíbrio do peso, equilíbrio do pensamento, equilíbrio do corpo mesmo, que a gente para de cair, para de desequilibrar. A gente equilibra porque a gente entra num eixo, um eixo que é compatível com o quê? Com o seu interno, não é? Isso é que é o Tantra, é a percepção do fluxo e do refluxo. Tudo que é rígido bloqueia o fluxo. Toda vez que seu pensamento emperra, toda vez que você insiste em verdades que já não fazem o menor sentido mais, você está impedindo a própria evolução, não é? A sua evolução, a evolução do seu corpo, a evolução da sua alma. Todo planejamento precisa ter espaço para a impermanência. A Ana está comentando aqui que está conhecendo o tantrismo como uma filosofia. Teremos um dia algum curso? Existem pessoas que dão curso. Eu sou professora de yoga tântrico, mas hoje eu não trabalho diretamente com isso. Mas existem pessoas que dão cursos de tantrismo. A gente só tem que avaliar bem quem é que dá, gente, porque infelizmente no nosso mundo ocidental o povo é como que pegou o Tantra, é um universo, é uma coisa imensa, linda, o universo, é o próprio universo. Aí eles pegaram uma pequena parcela, que é a questão da sexualidade, e focam só nisso, né? E é muito mais do que isso. Então, procurem pessoas idôneas, né, que tenham conhecimento adequado para conhecer mais o Tantra, que é a base, né, de toda a vida, é a base de você vivenciar em si para transformar o mundo. Essa que é a proposta, não é a proposta do Tantra. Vamos falar um pouco ainda de planejamento, né? Eu falo muito aqui de planejamento, que a gente precisa planejar, né? Mas todo planejamento precisa de um espaço para o imprevisto. Se eu planejo a minha vida e tem que ser assim, tá, essa semana eu tenho que fazer isso, tá, e as coisas não acontecem como a gente determinou, porque a vida não depende da gente mesmo, não é? E eu deixo espaço para um respiro, para remanejar ideias, para remanejar horários, para remanejar coisas. Eu estou me adaptando àquilo que não fica igual, não é? Deixa eu ver aqui a Ana dizendo, falando para eu dar um curso de tantrismo. Tá, eu vou, quem sabe, vou tentar me preparar, meninas.
Eu vou tentar, vou preparar um estudo um pouco mais aprofundado sobre isso, mas eu vou trazendo pinceladas para vocês, né? Então, gente, o espaço de adaptar. Então, por exemplo, vocês podem ter planejado, por exemplo, igual eu com essa live, planejei determinada coisa, aí o microfone não deu certo, a luz acabou, sabe, alguma coisa assim aconteceu. Quando eu estou aberta para adaptação, quando eu estou aberta para a impermanência das coisas, a minha mente, ela imediatamente busca caminhos. Então eu tento isso, vou na casa da vizinha, faço sem microfone, qualquer coisa assim, e eu me adapto e eu venço. Quando a minha mente está rígida, num único jeito de fazer as coisas, como se só houvesse uma única verdade e uma única forma, quando eu estou fixa num padrão, o que acontece? Eu sofro, eu frustro e eu não evoluo. A Nívia aqui comigo, boa noite, minha querida, que felicidade você aqui. Nós estamos falando de impermanência, de adaptação, de flexibilidade e de não rigidez. Então, gente, a rigidez, ela é uma das grandes causas de muitos adoecimentos, porque tudo que está dentro está fora. Hermes Trismegistus que nos trouxe esta verdade. Tudo que está dentro está fora. Então, se a minha cabeça está rígida, a minha coluna fica rígida. As minhas articulações ficam rígidas, né? O meu corpo inteiro começa a ficar duro e começa a doer, porque alguma coisa no meu pensamento está rígido. Então, se eu quero flexibilizar o corpo, eu preciso flexibilizar os conceitos. Eu preciso flexibilizar os valores, porque é tudo junto, tá tudo junto. A gente fica reclamando aí, o povo hoje, né? E tem que ter esse movimento, mas há um movimento contra a homofobia, contra o racismo, contra um monte de coisas, só que muitas pessoas que levantam bandeiras caem no outro extremo. Aí a rigidez contra quem é contra. Sendo que a proposta do tantrismo é não ser contra ninguém. Ok, você pensa isso? Vai no fluxo. Eu não penso isso. E tudo bem. Quando eu busco dentro de mim a não violência, quando eu busco dentro de mim a não rigidez, eu adapto. Sabe uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente perceber essa adaptação na luta, né? Na luta contra qualquer coisa, na causa, mas na luta pela vida também, é a capoeira. Vocês já viram, gente, uma roda de capoeira? Uma das coisas mais lindas de ver. Eu faço altas meditações quando eu vejo uma roda de capoeira. O tanto que a capoeira é isso, é flexível. O capoeirista não ataca. A capoeira, ela é uma arte de defesa, não de ataque. Aí quando um te chuta, você enverga, você abaixa, você vai para um lado, você vai para o outro. E esta filosofia da capoeira, ela é linda, não é? Ele vai se adaptando, um se adapta e flexibiliza ao movimento que o outro faz, ao invés de atacar. Por exemplo, algumas artes, um dá um soco, o outro defende com a mão, bate na mão. No capoeirista, um leva o soco, ele faz isso com a mão, tira a mão, não bate nele. É a coisa mais linda do mundo. Se a gente pensar nisso e trouxer esta ideia da capoeira para a nossa vida, olha quantas desavenças nós vamos evitar. O outro está te agredindo, o outro está te criticando, o outro se desvia daquilo. Com alegria, com flexibilidade, com música, com leveza. E você segue o seu próprio caminho, né? Eu queria citar um autor que eu sou completamente apaixonada por ele, que é Raul Seixas, né? Ele tem uma música chamada Metamorfose Ambulante, que é a própria visão do tantrismo da impermanência das coisas, né? Quando Raul diz, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou uma estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Olha que gênio, não é? E é isso. No processo evolutivo, onde tem ódio, dali um pouco vira amor, não é? E quem está brilhando, uma hora apaga, quem está apagado, uma hora brilha. E é o fluxo e o refluxo. E tá tudo certo. Agora, se eu tento ficar numa única coisa, né, na última live de quarta-feira, eu até usei o samba de uma nota só do Tom Jobim, né? Que é aquela pessoa que vive, né? Vou fazer este sambinha feito numa nota só. Tem gente que é assim, é um samba de uma nota só, uma coisa horrorosa, não é? Então, gente, nós precisamos deixar que a nossa mente expanda para o novo, para um novo jeito de olhar o mundo, para a gente começar a repensar aquilo que não deu certo. Nós estamos vivendo um fim de ciclo evolutivo da raça humana em que muitas coisas foram legais, muita coisa foi bacana, mas muita coisa não deu certo. Muita coisa não funcionou. Prova disso é o tanto que a gente está doente. A gente, enquanto humanidade, né? Tanto que a gente está doente, quantidade de hospital, tudo cheio, farmácia em cada esquina, quantidade de remédio. Hoje em dia está tão louco isso, que o povo põe banca de remédio, promoção de remédio para te matar. É louco. E as pessoas compram. Nossa, comprei porque estava barato. Nem precisava, mas vai que precisa. Eu já estou contando que eu vou sentir dor, então eu vou levar um analgésico. Olha, com orgulho disso, não é? Então tá na hora da gente começar a pensar de outro jeito. E se abrir para outro jeito. Se abrir para essa era nova. Esse novo século que nós estamos aí no comecinho dele, né? Não estamos nem no primeiro terço do século 21, que promete, viu, gente? Promete muita coisa, muita mudança, muita evolução. E vamos lembrar do que Raul nos disse, né? Vamos preferir ser uma metamorfose, né? Do que ter aquela velha opinião que já não cabe mais, já enjoou. Já deu, é tão antigo, sabe? Eu fico vendo o povo com essa discussão racista. Eu fico assim, nossa senhora, até hoje tem isso. Já era para ter acabado, isso está muito caquético, isso está muito demodê. Não dá mais tempo para a gente perder tempo com esse tipo de coisa. Não mais. Já deu, já enjoou. Vamos discutir coisas novas. Vamos trazer novas ideias para os nossos bate-papos, não é? A gente todo ano faz a mesma coisa, reúne, bebe, enche a cara, come muito, passa mal. Reúne de novo, bebe, enche a cara, come muito, passa mal. Vamos fazer de novo, vamos reunir e vamos beber um pouco menos, divertir um pouco mais, ter conversas mais elevadas, né? Nos adaptar a esse momento, gente, também da questão da luz. Então, um momento muito sério, né? As autoridades ficam nos alertando, e a gente pensa que a coisa é só por uma questão financeira do nosso bolso. Tá com pouca água. As hidrelétricas não estão dando conta. Nós temos um sistema que ainda insiste nessa ideia velha de hidrelétrica. É uma ideia que já foi tombada pela ciência há muito tempo, mas a gente não muda. Aí a água está acabando, a luz está ficando cara. Aí a gente pensa, nossa, tem que economizar porque a luz está cara. Não, gente, tem que economizar porque a água está acabando. Tem que economizar porque se a gente não fizer a nossa parte, nós não podemos ficar dependentes de um governo que faça, porque o governo nos representa. Não é ele que tem que fazer, somos todos. Porque quando a população mudar de atitude, a gente vai mudar de governo. E não antes, e não o contrário. Vocês entendem isso? Então essa necessidade o mundo está mudando. Temos pouca água, temos poucas florestas, temos poucas nascentes. E não dá para desperdiçar luz.
Hoje mesmo eu fiz uma reflexão, eu lavei o cabelo pouco antes da live, eu não tive tempo de fazer antes, meus netos estão aqui, gente, passei a tarde fazendo biscoito de polvilho, foi uma delícia, mas eu fiquei assim, né? Aí vou tomar banho quase em cima e tal, eu falei assim, vou secar o cabelo pro cabelo ficar bonito. Eu falei, que, gente? Não, numa crise de energia, esse calor danado, vou secar cabelo nada. Vou ficar com o cabelo do jeito que meu cabelo é, porque é assim que tem que ser. Não tá na hora da gente ficar com esses gastos absolutamente inúteis. Quando é útil, tem que gastar. Quando é inútil, gastar para quê? Vocês entendem isso? Então, vamos rever conceitos. Muito bom. Para a gente terminar, toda live eu tenho trazido algumas dicas de florais. Então, eu vou falar de alguns florais que nos ajudam a lidar com a impermanência. Então, quem quiser anotar essas dicas, eu vou falar hoje de 4 florais que nos ajudam a lidar com a impermanência, tá? A Ana pedindo para falar um livro sobre tantrismo. Deixa eu lembrar aqui algum livro. Osho. O Osho é tântrico, né, gente? O Osho é a representação moderna máxima do tantrismo. Qualquer livro do Osho tá valendo para isso, tá? Tem um livro lindo que eu gosto muito dele que chama Sexo, Tantra e Espiritualidade. É maravilhoso. Livro específico de tantrismo, nesse momento eu não estou lembrando de outro, depois uma hora eu vou postar mais para vocês. A Daniela compartilhando aqui também que está cheio de nada e o que é importante não encontra espaço para entrar. Exatamente, Daniela. E sabe, Daniela, seguindo essa sua linha de raciocínio, além de estarmos cheios de nada, nós estamos distraídos com besteiras. A vida, sabe, tem nos distraído muito das coisas fundamentais. Então a gente está muito preocupado com o que fulano está fazendo, o que fulano está dizendo. A gente está preocupado com coisinhas tão externas, né? É a moda, é o conceito, é a unha que eu não fiz. Essas coisas eu realmente não fiz. A gente fica preocupado com essas coisas todas que vão tirando a gente da atenção do que é fundamental. E o que é fundamental? Essa reflexão nós precisamos fazer. O que é fundamental na sua vida? Não é? Pode ter sido fundamental alguma coisa até outro dia, mas a partir de hoje aquilo é fundamental. Aquilo realmente faz parte do que você está buscando. Não é? Então, essas reflexões precisam ser feitas. Para isso, a gente tem que sair do lugar. Eu estava ouvindo ontem uma palestra do Trigueirinho, em que ele fala assim, eu achei super legal. Ninguém sobe os degraus de uma escada sem tirar o pé do degrau anterior. Para eu subir, eu tenho que sair. Eu não consigo manter os 2 pés num degrau e subir a escada. É impossível. Com a evolução é a mesma coisa, essa é a impermanência. Para eu evoluir, para eu subir degraus de uma escada, eu tenho que tirar o pé de onde eu estou. Se eu quero ficar presa, fixa onde eu estou, eu não evoluo, eu fico estagnada. Vocês entendem isso? Não é? Vamos às dicas dos florais. Então, primeiro floral para trabalhar essa questão da impermanência, da flexibilidade, da adaptação. Rock Water, escreve R-O-C-K-W-A-T-E-R. É um floral, gente, que é o único floral que não é de flor. É o floral que é extraído da vibração da água de nascente, da água de rocha, tá? Ele trabalha a fluidez da água. Ele é um floral para pessoas que têm a mente rígida, que têm dificuldade de adaptar a valores, pessoas que têm aquele orgulho moralista, aquelas pessoas que batem no peito e falam, na minha família eu prezo pelos bons costumes, pela moral e os bons costumes. Ai, que preguiça. Pessoas assim, gente, elas tendem a ter muita dor na coluna, muito problema articular, tá? E falta essa flexibilidade conceitual. Rock Water, tá? Pessoas moralistas e muitas vezes falsos moralistas, na maioria absoluta. Outro floral é o walnut, a gente escreve W-A-L-N-U-T, walnut.
Esse floral, gente, é o floral que ajuda no processo de mudança. Eu quero mudar. Eu quero mudar meu pensamento, eu quero parar de fumar, eu quero reduzir a comida, eu quero mudar de hábito, eu quero falar menos mal das pessoas, eu estou disposta a fazer a mudança, mas eu não tenho força para fazer essa mudança. Essa é a hora de tomar o walnut, tá? O walnut também ajuda a gente a adaptar ao que já mudou. Então você está mudando de casa, mudando, menino entrando, voltando para a escola, tem que adaptar esse jeito novo. Você está com dificuldade de adaptação às questões online, né? Tudo aquilo que você está na menopausa ou está em processo de trocando de relacionamento, separando ou perdeu alguém, ou seja, precisa adaptar o walnut. E o walnut também, gente, é um floral importante para proteção energética. Outro floral que ajuda nessa adaptação é o Mimulus. Mimulus é um floral para medo de causa conhecida. Então, assim, tenho medo de, né? E às vezes por medo a gente estagna. Então, tenho medo de envelhecer. Ô, gente, tem gente que tem medo de envelhecer é tão bom. Mas tem medo de envelhecer, tenho medo da pobreza, tenho medo do emprego novo, tenho medo de não ser aceito, tenho medo do amor, né? Tenho medo, tem medo. Você tem medo de, o seu medo tem nome, tome Mimulus. E o outro floral, que é sobre algo que nós falamos muito hoje, que é a fé, que é o otimismo, a esperança, que é o Gentian. Escreve Gentian, Gentian. O Gentian é um floral do otimismo, ele faz você acreditar nas possibilidades. Porque às vezes a gente tem medo do novo, porque, meu Deus, e se não der certo? Não é assim? A gente não se atira a novos relacionamentos, novas possibilidades profissionais, né? A gente não vive essas coisas novas com medo de não dar certo. Então, o gente fala assim, cara, acredita, pode ir, vai, as possibilidades as probabilidades são imensas. Aí você começa a acreditar e faz. Então, para trabalhar o medo da impermanência, a dificuldade com as mudanças, essa capacidade de lidar com a impermanência. Rock Water para a dificuldade de mudar conceito mental. Walnut, o floral da adaptação, tanto para quem não consegue mudar, quanto alguém que já mudou e precisa adaptar. Mimulus, para medo de causa conhecida. E Gentian, para desenvolver otimismo e esperança. Se você se sente familiarizado com alguma dessas situações, eu me sinto sempre. Né? Eu tomo muito floral, gente, com muita constância. Inclusive, esse mês nós teremos um curso de florais, né? Esse mês ou em outubro, me confundi agora. Estamos aí já preparando um novo curso de florais. Esse final de semana agora, eu estou com um curso de Reiki de nível 1. Que é uma outra técnica incrível que nos ajuda nessa adaptação, porque o Reiki nos dá um apoio tanto filosófico quanto magnético para a gente se colocar de uma forma mais clara diante do mundo. Nós ainda temos algumas vagas, poucas, porque o curso é semipresencial, né? A parte da iniciação eu não abro mão de fazer presencialmente, porque eu acho que isso é importante. E a gente faz com todos os cuidados, é num lugar aberto, né? O distanciamento, a turma muito reduzida, mas ainda temos poucas vagas para o Reiki de nível 1. E logo estaremos aí com o curso de florais de Bach. Quem quiser conhecer, entre na minha agenda, na bio fica lá a agenda. Eu já estou com a agenda até dezembro, gente, para poder ajudar todo mundo aí se programar para os próximos cursos, ok? Então, terminamos aqui por hoje. Queria muito agradecer vocês que estão comigo, agradecer o carinho, a confiança. Se vocês acham que essa live pode ser útil para as pessoas, compartilhem com elas,
Comentem na própria live suas experiências. Quem quiser me chamar no direct também para alguma coisa mais, mais pessoal, estou à disposição de todos vocês. Ana e Fabiana, vou pensar com carinho sobre uma coisa um pouco mais aprofundada do Tantra, mas vou trazendo pinceladas aqui de acordo com os temas que nós vamos desenvolvendo. Esse mês de setembro, gente, é um mês de vibração 5, por isso que eu trouxe esse tema da impermanência, né? Segundo a numerologia, a vibração de número 5 é uma vibração que traz movimento. O 5 gosta do novo, da impermanência. O 5 gosta de viajar, conhecer gente nova, desenvolver a criatividade, alçar voos, não é? Então esse mês de setembro é um mês muito bom para viagens, para tirar férias, para fazer coisas inusitadas, não é? E para viver com leveza a impermanência das coisas e ir no fluxo. Solta e deixa fluir. Sente no seu interno. Deixa o ego dar licença um pouquinho para você se adaptar com serenidade a todas as situações novas que a vida estiver te apresentando neste momento, né? A Ana dizendo aqui que vai ser muito importante, com certeza, pensar com carinho dentro da questão do Tantra. Vou me organizar, tá, minha querida? Queridos, então, paz e luz, uma semana muito bonita. Amanhã é dia 7 de setembro, um dia importante para a nossa nação. Eu queria muito pedir a todos vocês, gente, que hoje à noite já façam uma prece. Por favor, vamos orar pelo nosso país. Vamos orar por essa nação tão bonita. Vamos orar por essa terra tão bonita, com essa diversidade tão grande de seres, de reinos, e que está precisando muito que a gente empreste para as equipes espirituais, para os seres de luz, para os emissários diretos da divindade, que eles tenham em cada um de nós, na nossa fé e no nosso amor, elementos para agirem nos nossos governantes a favor do bem e da luz. É o momento da gente doar amor e perdão. Não vamos entrar nas discussões políticas de discurso de ódio. Temos que falar de política, sim, temos que falar de religião, mas com respeito, sempre, né? Lembrando da ideia da capoeira. Flexibilidade, não temos que atacar. Não temos que atacar ninguém porque pensa diferente da gente, mas a gente tem que se posicionar. E eu quero muito pedir a vocês, por favor, se coloquem do lado da razão, se coloquem ao lado da lucidez, com serenidade, com amor, com fraternidade. E amanhã, muita vigilância, muita vigilância. Vamos vibrar amor por essa terra que nos acolhe e acolhe todos, né? Todo mundo do planeta todo gosta do Brasil. É impossível não gostar dessa nação, né? E vamos fazer a nossa parte, né? Vivenciando uma vida honesta, digna, honrada, mas emprestando aos seres de luz, aos seres universais, elementos de amor, de magnetismo do bem, para que eles consigam agir, né, em nosso benefício, na nossa defesa, porque a situação está bastante complexa, né, bastante triste, mas normal, dentro do script do universo, cabe a gente remodelá-la com uma energia diferente. É a energia da alegria, do amor, da fraternidade que a nossa nação está precisando. Então, por favor, hoje e amanhã, vamos vibrar amor e luz e paz para todos os seres, para essa terra linda, ok? Beijo grande e até quarta-feira de manhã eu estou com a outra live de orientação. Vamos falar muito do mês de setembro e dessa coisa bonita que é a aproximação da primavera, certo? Beijo, gratidão a todos. Fiquem com Deus.